Ah, você não tava falando. Ai, mas eu estou animada. Cara, eu tô bem animada, hein? Bateu, hein, o bagulho. Bateu. Então, entrando já na nossa conversa de hoje, tentando distinguir ressentimento de inveja, porque são dois estadios muito diferentes de uma mesma polaridade, talvez a gente poderia falar, É porque é muito mas fácil falar de ressentimento e difícil se assumir na inveja. Who the cat say, let them have. E aí eu tava vibrando muito nisso nesses últimos dias. E aí quando eu li Ressentimento e Inveja, eu me empolguei mais ainda. Então, assim, inclusive, estou nesse estágio Good Vibrations para poder mas a falar de gente ressentimento. hoje vai falar, a gente Mas tá fechando, na verdade, praticamente aí tem uma casa a seguir, né, para fechar a dimensão da sobrevivência. E hoje a gente vai falar sobre ressentimento. E o que eu achei muito curioso é que a carta não sei se é tão óbvia. Aí eu vou apresentar porque já faz parte, né? eu achei. De blusa com as mãos tapando o rosto dela, mas parece ser defendendo de alguma coisa. É legal ouvir como cada um tá lendo a imagem, né? É muito diferente. Como que Para é isso? mim, essa visão assim, ó, essa Ah, perspectiva, né, que você fala que a mão no rosto tapando alguma coisa para se defender, para mim ah, é quando você tá sem conseguir ver a frente ou a realidade, o que tá acontecendo de fato, porque você tá muito na perspectiva das suas cicatrizes. Sabe quando justo. você tá olhando, quase que às vezes é um alisar das mãos, às vezes eu admirar e eu ressentir o que foi sentido um dia. E aí isso te cega para olhar à frente. Para mim bateu isso assim de Então, prima, sabe? mas é muito conectado com a proposta, né? Porque o ressentimento começa a trazer a ideia de que o jogador que cai nessa casa está desconectado do seu ser interior, né? E basicamente essa primeira nível da sobrevivência, para mim, uma das conclusões que está vindo a respeito é realmente assim, todas as casas trazem um questionamento sobre, cara, o que que você está fazendo? Para onde que você está olhando? Tipo, porra, bem aqui, vamos falar sobre isso. E aí comenta, né, que a pessoa vivencia uma experiência, né, uma sensação de que algo lhe está faltando. Só que a forma em que você consegue enxergar a carta, que eu acho que faz muito sentido, é uma das primeiras coisas que me deixou reflexiva, porque ele fala aqui, por um momento, né, que a pessoa é tomada por um misto de sentimentos, de descontentamento, de insatisfação e de autoimportância. E o que você fala de, tipo, ela tá só conseguindo olhar, tipo, a sua mão, assim, tão inversa, essa ideia de autoimportância. Falei, nossa, caramba, então, é, às vezes, esse autocuidado, essa autoimportância, esse autocentrismo que a gente faz sobre as nossas dores, sobre a nossa realidade, ele pode ser uma raiz do ressentimento e, de alguma forma, sim, então achei muito assertivo. Eu achava o ressentimento muito mais associado a um ponto de desconexão mesmo, assim, porra, tipo, você tá ressentido de quem, de quê, sabe? E fiquei foi muito difícil me lembrar de momentos de ressentimento. Mas o Mas, que que veio? vem muita coisa. Veio muita coisa. Eu até fiquei pensando, falei, caraca, dá vontade de ler e seguir uma linha, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, foda-se, deixa rolar. Mas me pega muito porque ele fala muito desse lugar de vítima. Por isso que pra mim esse negócio assim de você olhar as suas cicatrizes e ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente louva a cicatriz, né? Tem um gozo no sofrimento, né? E eu é familiar pra mim esse lugar de vitimização, tanto pra mim quanto pra minha família. Muito familiar. Que é outra coisa que sabota a gente pra caramba, porque quando a gente vê, a gente aceita na hora ser a vítima da situação. E aí, quando você encontra um vilão, né, uma pessoa que gosta ou é mais
forte não é a palavra, mas não sei dizer. Mas geralmente alguém que é mais o vitimador do que o vitimizado, puta, encaixa maravilhosamente bem. Relações tóxicas de todos os sentidos, né? De trabalho, de relação de forma geral, super se encaixam quando você vê uma pessoa que já está familiarizada com o espaço de vítima e alguém que já está familiarizado a diminuir ou vitimizar de alguma forma, né? Mas super bateu. E aí eu fiquei refletindo mais no contexto da inveja, que é uma parada mais obscura, ela é mais inconsciente. É muito mais fácil você dizer que você é vítima do que você dizer que você inveja um contexto de outro que parece estar melhor do que você. Mas que são o que você falou, são opostos do mesmo sentimento. Se você se acha tão merda, é porque você acha que alguém tá bem, que você gostaria de estar nesse lugar. E Então, uma coisa só que eu queria que a gente pensasse muito, que eu olhei e falei assim, nossa, tem um risco de virar papo de coach essa parada, porque é muito difícil não advogar contra o ressentimento. E aí você fica naquela de, ai, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E, enfim, talvez a gente uhum, flerte uhum. com isso. Não vai ter como, porque, óbvio, a gente não Mas, quer louvar o ressentimento, né? Mas, enfim, vamos estudá-lo de secado. abertas a também trocas a respeito de como lidar com o ressentimento. Mas é que, para mim, esse ponto do vitimismo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu acho que já compartilhei talvez em algum outro momento, mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de acolher o vitimismo. E quando eu fui ler o ressentimento, talvez entendi um pouco o motivo. Porque a pessoa vítima, ela acaba desenvolvendo alguns sentimentos, assim, meio que de aversão a pessoas, a situações, mas ela acaba se colocando como vítima dessa situação. Então, na verdade, não é que é um lugar de vítima de, ai, coitada, ela realmente não conseguiu, sabe? É mais uma questão do tipo, cara, eu não quero, não gosto daquilo, tipo, não é bom aquilo. Aí eu fiquei meio assim, então o lugar de vítima não é só um lugar que pode eventualmente você ter que ter compaixão pela vítima, porque eu me sentia muito mal às vezes por não conseguir acolher as pessoas que se sentavam, assim, que ficavam, tipo, esse é meu lugar, assim, de vitimismo. Eu entendo que ele é muito funcional para explicar algumas coisas que por momentos não tem muita explicação. Então você se coloca como, ai, tudo acontece comigo. Eu acho que é esse o lugar do ressentimento na diferença com a inveja, né? Que o ressentimento traz uma parte da pessoa realmente se sentir, tipo, com uma falta de alguma coisa que lhe foi tirada de si, né? Tipo assim, isso era meu e alguém me tirou. Então, mas foi muito curioso porque eu às vezes me culpava, eventualmente, assim, de eu não conseguir acolher as pessoas no seu estado de vitimismo. Uma coisa é a pessoa estar numa situação de vulnerabilidade, assim, né? De exposição, enfim, de falta de recursos, que fazem com que ela esteja num lugar que é possível ser vítima de muitas situações, né? Só que a pessoa que se assume e ela descreve a situação e a forma em que ela lida com as coisas desde esse lugar de vitimismo, eu sou um pouco dura, talvez. Assim, com as pessoas mais próximas de mim, eu acho que até elas sabem um pouco desse do meu lugar. Tipo, não me procuram para se lamentar. Sim. E uma coisa, breve parênteses. O engraçado é que, pra mim, que sou a pessoa que me reconheço, mas já me vi, né? Vou tentar falar no passado, que é pra não atrair. Que já me vi muito no papel de vítima, no passado, gestante. É engraçado como a gente se torna permissivo a pessoas que têm o mesmo comportamento, porque afinal nós também temos. E aí você acolhe e reforça. Tem um lado bom, que é, ok, então você não tá tão disposta. Eu tô. Quer dar uma chorada? Vem, chora comigo. E aí, geralmente, eu só tenho uma atitude mais positiva, eu não fico chorando junto. Mas fico mais receptiva a abrir. Mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo permissivo e reforçando, que é a famosa turminha da reclamação, tá ligado? Quando junta um, quando junta outro, vocês falam, ai, vamos dar uma mastigada aqui nessa carne seca, vamos sofrer junto, milhões de coisas. Mas aí, advogando a favor do sofrimento, tem uma frase bonitinha que eles falam, que é cada vida é uma experiência, cada pessoa é um universo, singular e único.
Então, também, para mim, entra no contexto que é o que é um sofrimento genuíno, o que não é, né? Para você, tem um contexto de vulnerabilidade, de uma questão que torna essa vítima uma vítima, né? E porque é a sua concepção, né? Mas no final do dia, cada história é uma história, cada um vai enxergar de uma forma. Acho que o mais importante é o calo aperta no pé no dono do pé, né? E aí a gente pode colocar em mil contextos. Para mim, acho que fez mais sentido eu tratar meus sentimentos de vitimismo quando eu fui uma vítima legítima da sociedade. Porque daí você começa a falar, nossa, agora eu tenho uma super história. Puta história, tá ligado? Tipo, aí você fala, nossa, vai, ornou. Ah, era o que faltava, era a cereja do bolo para eu falar, sou vítima. E aí que você começa a lidar com aquele negócio do tipo, peraí. Primeiro, o mundo não te acolhe eternamente como você espera. Tô sendo meio pejorativa nas vítimas, mas vamos tentar, vamos tentar. E aí você percebe Sem que ofender. talvez. É foda. É que a gente tá muito positiva hoje, né? Então talvez a gente fique meio debochado, mas vamos tentar se controlar. Mas eu assumo que eu exercitei bem esse É, papel e tô me sentindo com lugar de fala. Mas quando você chega num contexto que eu cheguei de, nossa, agora eu recebi o certificado do Inmetro de vítima. E aí você vê que o mundo ainda não responde como você gostaria ao seu lugar de vítima, né? Você não ganha o trono, a coroa da vítima, até por alguns momentos, mas enfim. Aí você percebe o que você espera do mundo e o que você não é que aceita viver, mas de certa forma o que você goza do sofrimento. E aí você fala mais, né? Porque uma hora uma história fica velha. Ou você vai ficar sustentando ela e contando ela por quanto tempo? Ou você vai caçar outra história pior, que é horrível também, ou você vai ficar contando aquela história eternamente, né? E aí eu fui percebendo as outras histórias que não tinham necessariamente certificado de metro, ou tinham, enfim, para reforçar de alguma forma aquela narrativa, aquele sentimento continuar sendo mastigado, continuar alimentando aquela ninhada, né? mas esse é um bom exemplo, eu acho que para entender que assim, o ressentimento e a inveja, de fato, eles se conversam o tempo todo, né? E aí o exemplo que você traz sobre o esperado da sociedade te enxergar, né, e te validar de alguma forma nesse lugar de vítima, conversa muito com essa parte do ressentimento, porque a pessoa, né, que vivencia o ressentimento, ela acredita que algo lhe foi tirado. Tipo, eles tiraram algo de mim. E que ela merece, de alguma forma, um ressarcimento por isso. Então, e aí, perceba que, me parece, né, mas assim, que o ressentimento ainda continua muito numa questão que você apontou como interna, assim, tipo, algo me foi tirado e eu quero ser recompensada por isso, eu mereço, de alguma forma, um tratamento diferente, eu tenho a necessidade de ser compensada de alguma forma por isso. Só que ela começa a conversar e a flertar aí com a inveja, porque logo você entra talvez nessa consciência de que, na verdade, você não vai ser ressarcida, né? Você não vai receber esse algo que faltou. E alguém mais está recebendo. E alguém mais está usufruindo daquilo que era que, para ser teu. E aí que vira inveja, né? Do tipo, porra, então, tipo, por que aquela Faz menina sentido. está, sabe? Então é muito delicado, acho que existe uma linha muito tênue, porque aí a gente poderia falar que a pessoa que vivencia, né, ó, essa desconexão do seu ser interior e que está de fato na caça do ressentimento, é, bem a falar o que exatamente, tipo, por quê? De onde exatamente você traz o vazio, né? Agora, quando entra no nível da inveja, você já está até puxando a relação com outros. Porque a pessoa invejosa é uma pessoa insuportável, né? Nossa, não sei. Quem que foi o outro dia que falou Eu tenho sobre dificuldade de me conectar com a inveja pra caralho. Eu já vi muita gente invejosa. Eu não consigo me conectar muito com isso, não. que a gente falou sobre isso e a gente perguntou, tipo, ah, mas você não sente inveja? Você não sente. De que você sente inveja? Acho que foi com a Daniel. Aí eu, tipo, pô, caralho, calma aí, porque não sei, eu tenho muita dificuldade.
é muito delicado. E aí vem um pouco desse convite da própria queda, né? Que na inveja você é chamado para voltar ao ressentimento, porque talvez a inveja seja um filho do ressentimento que te leva, né, a entender. Mas o ressentimento Ou cai muito nesse ressentimento, um filho lugar. da inveja, né? Tipo, É, também, porque aí você já, tipo, talvez comece a olhar para outro. não sei. É, E me pega assim, a parte que você traz de fato sobre é, o que é legítimo, né? Assim, qual que é o germe, né? O ovo, a galinha, enfim, que faz com que seja legítima esse ressentimento. eu quero até voltar nesse ponto que você falou do o que é legítimo, né? Porque me vem um outro gatilho, mas antes disso, porque eu acho que a gente vai voltar nesse assunto de qualquer jeito. Uma coisa louca da inveja que aí fez mais sentido pra mim é a parada que a inveja ela é uma versão mais trevosa da admiração, né? Porque você inveja porque você acha é algo que você quer. Logo, provável que é algo que você admira. Que foi quando a Sabrina me deu 3 tapas na cara, que eu tava. Eu acho que eu já falei isso aqui. Que eu tava, por algum motivo, reclamei de uma menina que postou foto de biquíni no meu feed. Tipo, ai, que ridícula, mano. Tipo, uma menina, uma sequência de foto igual se ela mudava a pose muito pouco, sabe? Tipo, nem precisava de tantas. E aí a Sabrina virou e falou assim: por que que te incomoda? Aí eu. Hã? Ela, por que que. Porque daí você tem que admitir coisas que você não concorda, mas que você está replicando, você não sabe por quê. Falou, por que que te incomoda? Ela falou, será que você tem. Ela não usou a palavra inveja, né? Mas ela falou, será que ela tem uma coragem, às vezes, de botar uma foto dela de biquíni e o corpo dela nem é excepcional, assim, a gente estava numa época que a gente nem cultuava corpos diferentes, né? Era uma outra época. Então, pra mim, assim, sei lá, né? Um dos vieses muito escrotos na minha mente, porque eu tinha vários, dizia que você tinha que estar com o seu corpo muito organizado para postar uma foto daquela. É, e ela falou, acho que você está admirando a coragem dela. Porque você não, talvez não está tão confortável com o seu corpo, você precisa chegar no seu corpo num estágio XPTO para ter coragem de, e ainda assim você acha que nananã, 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 e que a pessoa não deveria, sabe? Tipo, na moral, acho que você está invejando a coragem. É muito bom o exemplo, porque ele traz exatamente a pergunta, né? Por que isso te gera isso? Tipo, o que que você está olhando no outro? Né? Que esse é meu grande questionamento dos invejosos. Tipo, cara, por que você está, sabe? Tô entendendo. Só que ao mesmo tempo, ainda no terreno do ressentimento, o próprio Mahalila traz a referência sobre a incapacidade de você perceber e de usufruir de alguma forma de bênçãos da vida, de situações que acontecem, né, daquilo que faz sentido para você. Então você realmente está tipo enseguecido, se você não consegue ver, talvez que você gostaria de ter a coragem de postar, você nem consegue acessar a ideia de que você gostaria de se mostrar no mundo. O que você gostaria de ter uma autoestima suficiente para você entender que seu corpo ele está bom para ser Vis- olhado, observado, né? Trazendo como referência do exemplo. É porque o, o próprio ressentimento puxa uma para uma raiva, assim, né? Para tipo um mal-estar, do tipo, caralho, por que que ela vai postar isso? Mas que aí é muito mais claro esse exemplo da inveja, porque envolve outras pessoas. Eu acho que talvez a leitura que vem depois dessa provocação que a Lina trouxe para você seja sobre o seu próprio ressentimento, né? O que, que você está ressentida de quê? nem todo mundo tem uma amiga como a Sabrina, né? Para te dar uma pergunta. Ela foi tão sábia. Devia estar aqui, Sabrina, mas enfim. Por ser tão difícil de se ver inveja assim, eu acho que é um dos poucos exemplos muito escrachados onde eu observei, percebi e me conectei com o sentimento. Falar, caralho, o que que tá acontecendo? Quanta coisa. E aí você percebe que é o que você falou, tem muita coisa e bem difícil de compreender, não é uma parada que você entende na hora.
Você fica muito tempo, porque daí você se depara com outras situações que dão o mesmo sentimento, e aí você volta e fala, por quê? Por que que incomoda? Por que que eu quero? E ao mesmo tempo as pessoas, ao mesmo tempo eu lembro muito de ser vítima de inveja de pessoas que no alto da minha baixa autoestima, eu ficava, mano, por que que essa pessoa tá com inveja de mim, velho? Eu sou um grande bosta, tá ligado? E você ficava assim, tipo. E que muitas vezes eu quero outra pessoa também, às vezes a outra pessoa tá numa posição de merda, tá ligado? E você tá Hum. lá invejando ela. E eu falava, meu, e eu não conseguia nem compreender quando eu via alguém com inveja de mim. Eu não conseguia conceber. Mas não é nem porque eu acho escroto, porque eu já sou da vítima, né? Aí eu já fico, mano, Não se tem você tá com nada inveja de aqui. mim, você tem certeza. Se quiser, te dou algumas pessoas, algumas sugestões para você. Tem É, uma lista, né? Nossa, já fiz, enfim, sou dessas. Você idealiza que você tem que chegar em um determinado lugar para poder ser admirado pelas pessoas. E não, às vezes, pô, eu curto pra caramba tal coisa. Mas uma parada que eu senti falta, aí a gente entra no Bob. Uma palavra que me fez falta no capítulo do ressentimento é: se uma das palavras-chaves é vitimização, o que faltou para mim falar aqui, então, é quem é o culpado. Porque se existe uma vítima, existe um opressor. Existe alguém que a fez de vítima. E isso foi uma coisa que, quando eu comecei a lidar com o pós-trauma, foi a primeira coisa que me falaram. O primeiro sentimento que você precisa lidar, que não é simples, é um sentimento que ele entra e te perfura loucamente, é a culpa. A primeira coisa é se culpar pelo que você viveu. Então, você fala, o que eu fiz de errado para ter vivido isso, né? E em um outro contexto também é culpa de quem que eu estou sofrendo. São dois cenários, dois sentimentos que estão convivendo, às vezes, dentro do seu corpo ou fora dele. Eu já convivi com os dois. Gostava muito, talvez por essa pegada também da gente ser meio infantil, né? E sempre estar procurando o herói e o bandido, que o que é o culpado, então. E a gente dá, ou a pessoa, se ela é muito internalizadora, e eles até falam disso, né? Da autocrítica, você tá, no final, é uma busca por perfeição, porque você não quer ter culpa e você vai encontrando problemas em você e se culpando pelas coisas que estão acontecendo. Ou você é mais externalizador, ou tá numa fase mais externalizador e tá acusando e apontando o dedo para todo mundo que fez você sentir ou ser vítima dessa situação que você está vivendo. Muitas vezes a gente encontra e a vida é tensa, então você vai ter muita coisa para alimentar. Você vai encontrar muitos culpados dentro e fora de você, né? E quando eu comecei a ouvir o Bob Marley na minha mente, falando, who the cat? Era um pouco disso, assim, do tipo, se a carapuça serviu, bota. E aí me bateu em duas coisas viajando na terapia, que é, se você tá se sentindo culpado, e aí você fica sofrendo e se vitimizando com isso, bota a carapuça de culpado. Porque a hora que você, tá bem, eu sou culpada, ok. Então vai fazer o que agora com a culpa? Às vezes dá pra fazer alguma coisa, às vezes não dá, né? Às vezes ela fala, pô, eu tô procrastinando, eu tô, sei lá, whatever. Eu vou fazer alguma coisa, veste a carapuça. E às vezes curte a dor, o calor que dá, a coceira que dá na cabeça, bota essa carapuça. E num outro contexto na terapia, tratando uma série de questões, eu também percebi o. Nossa, eu tô dando muitas nuances da culpa num único lugar, mas tudo bem. Tipo, é, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou culpada pelo que eu vivi. E aí foi até num contexto que não tem a ver necessariamente com isso, foi um contexto de assédio moral. Que eu ficava tentando entender por que que a pessoa tinha feito aquilo comigo. Ela, tipo, me sabotou o nível hard, tá ligado? Entrou no sistema, no meu usuário, pra me desligarem por justa causa. Tipo, foi cruel, foi filha da puta. Provavelmente movida por alguma inveja muito X que eu não entendia, porque eu falava, mano, eu sou uma estagiária de merda aqui. E aí eu falei assim, cara, essa culpa não é minha, eu não fiz nada de errado. Bota o chapéu na cabeça do outro, sabe? Tipo, bota o chapéu na cabeça do outro. Tem gente que é cuzão e deixa, isso não é seu. Você não tá nessa cena. A pessoa tá na pira dela, no ressentimento dela, buscando os culpados dela.
E você só passou na frente. E amarrou o sapato e se lascou. Tá ligado? Mas não é seu. E aí foi muito bom usar a dinâmica da culpa. Tipo, a culpa é tua, brother. É sua vida que tá com problema e você tá tentando atirar pros lados. Não é minha. Tá ligado? Mas perceba que eu não sei na linha do tempo sobre as duas situações que você traz, mas que numa delas me dá a sensação de que quando você é capaz de identificar que a culpa não é sua, porque eu concordo, assim, quando a gente se coloca no lugar de vítima, é quase que faz parte do estadio do entendimento desse lugar, entender que existe um culpado, tipo, alguém tirou de mim, tipo, alguém né, ultrajou, enfim, tipo, alguém veio e quis se aproveitar, enfim, e aí você entra nessa pira de quem que é o culpado. Mas se existe uma certa conexão com seu eu, digamos, verdadeiro, que a gente fala, né, que o próprio jogo traz essas grandes reflexões de como que a gente pode chegar a se conectar com aquilo que há de mais genuíno em cada um, né? Mas se você, de alguma forma, na segundo exemplo, né, quando você percebeu que a culpa era de outro, e não é minha, tipo, então beleza, e você conseguiu fazer essa quebra, é porque existe uma estrutura muito mais sólida sobre quem que é você, tipo, o que que é de fato teu e que é do outro. Eu acho que quando a gente entra na pira de se culpar e ser vítima dos nossos próprios atos, eu acho que existe uma desconexão muito grande consigo mesmo e com o mundo, porque o mundo, de fato, ele é, para mim, premissa, é injusto. Tipo assim, eu não vejo justiça acontecendo. Tipo, eu olho para todos os lados e falo, cara, eu sou uma pessoa privilegiada por vários aspectos. Mas assim, não tem muita explicação. Não é que eu fiz muitas coisas, entendeu? Sei lá, o único que eu não posso explicar é como que eu nasci na família que eu nasci, mas assim, depois, eu acho que tem algumas coisas que de fato é, me parece que são injustas e que a pessoa poderia adjudicar que existe um contexto social, né, econômico, político, que pode realmente afetar e a pessoa ser vítima de o sistema capital. Mas assim, para além disso, beleza. O quanto que você está conectado ou não com a sua própria verdade, assim, né, com o seu próprio eu, que é o que a gente vem questionando muito, que é isso, a primeira camada, ela é um pouco pancada, porque o tempo todo vai estar te reforçando sobre de onde que vem essa raiva, por que que esse desejo que não tem conexão nenhuma com aquilo que está te causando tanta angústia. Quase que todas as casas da primeira dimensão, elas são motivo de consulta, né? Para o próprio psicólogo, para terapia, ou para buscar uma ajuda em Uhum. Deus, porque é assim, ai, eu estou, tipo assim, com uma sensação horrível de que, tipo, tudo é contra mim. Então, beleza, você vai buscar auxílio por isso, né? E aí que você começa a entrar em, talvez, trabalhos muito mais profundos. Mas o primeiro síntoma bem nesse lugar de vítima ou de culpado, de se culpar pelas próprias escolhas. Tipo, eu não consigo fazer meus trabalhos, assim, né? Eu procrastino, eu sou culpada disso, mas não faço nada. E aí entra no vitimismo, não, porque eu não sou boa mesmo, porque, né? É muito É, delicado e esse às lugar. vezes, e às vezes o fazer nada ou fazer alguma coisa não necessariamente é resolver. Então, por isso que às vezes é mais fácil você continuar replicando a narrativa de vítima, porque quando você fala, então eu vou fazer alguma coisa com isso, você não faz. Muitas vezes você não faz. Tipo, você pega a lanterna e vai se investigando, e não necessariamente você chega em conclusões, não necessariamente você tem certezas de coisas. É um caminho super mais plural e complexo do que uma história que já está feita, onde existe bem e mal, e que é muito mais difícil de reescrever. Ou assim, às vezes só de compreender, assistir e ir aprendendo com um milímetro, sabe, de uma coisa. É muito mais fácil reforçar uma crença que a gente já construiu. Você se entender e investigar os seus porquês, cara, é zero conclusivo.
E a gente precisa de certezas. Isso eu percebi muito, assim, ultimamente. Ver como a gente quer ter certeza das paradas, ou como De a gente tudo, né? quer. Ai, esse é o caminho certo. Ou eu deveria não me culpar, ou eu deveria dar a volta por cima, ou o que eu deveria estar fazendo? Cara, às vezes é um fazer diferente. Um fazer pra dentro. Total. Não é uma Não, e lista, né? Um tem. check. É, e eu acho que é foda porque a gente comentou um pouco no início sobre esses acabar se cercando de outras pessoas que possam eventualmente alimentar esse lugar que você está se colocando. E aí é muito mais difícil de sair, porque você, às vezes, acaba ganhando um reconhecimento, uma validação, por esse seu lugar de vítima. Assim, que eu acho que é síntoma, de fato. O vitimismo, para mim, é síntoma no sentido de tem alguma situação que leva você a entrar nesse lugar e quando o síntoma vira funcional, então, tipo assim, eu sendo vítima, sou mais considerada pela minha mãe. Então, de repente, acontecem muitas coisas ruins comigo. Ou eu sendo vítima, eu sou mais amada. Porque ele não vai me deixar se eu estou nessa situação, né? Ou, enfim, e aí esse lugar é muito delicado, porque para mim o vitimismo, que o ressentimento até poderia ser um igual vítima, né? Aqui no livro eles trazem um pouco sobre insatisfação, aversão e vitimização, porque de fato é um lugar onde tipo, você está muito revoltado com a ideia de que existe uma injustiça da vida, que você, alguém mais, tá, recebeu mais que você, e aquilo que você tem é pouco, aquilo que você tem não é suficiente. É, Ou que mas, você viveu é muito duro, né? Viveu, vive. e aí, enfim, fechando a conclusão dela, existe esse lugar muito delicado, assim, porque sair de um lugar onde te traz identidade ou te valida de alguma forma frente aos outros é muito difícil, porque basicamente é falar, estou recomeçando. Mas eu acho que um pouco o jogo traz até esse convite mesmo, de você pensar na possibilidade de agir de outras formas, de se relacionar com outras formas, de vivenciar outras formas, o seu próprio desenvolvimento. Uhum. Mas esse ponto é extremamente delicado, assim, porque acaba até puxando um desconhecimento sobre quem você é, né? E aí, É, você vai nem todo mundo reforçando tem essas interesse antigas em entrar histórias. nessa pauta, né? Tipo assim. Ah, ou é interesse ou é que é um caminho. É como uma mata fechada, tá ligado? Você não sabe nem por onde começar. E cada lugar que você se enfia tem uma teia de aranha, tem uns galhos que prende na sua roupa. Não é confortável. Entrar na floresta, que é, né, o arquétipo, né, nesse sentido, entrar numa mata fechada é treta, velho. Entendeu? Então, eu acho normal a pessoa continuar seguindo aquele caminho que tá aberto na trilha. Pra que que você vai se meter? É perigoso, tem bicho, tem teia de aranha, tem espinho. E eu acho que o convite é esse, é Total. tipo, velho, você vai ter que sair da trilha que tá todo mundo pisando, que você já foi e voltou e você conhece muito bem esse caminho, ou você não conhece, mas alguém já passou por aqui e deixou o caminho trilhado. E você vai ter que ter a coragem de meter a cara no outro lugar. Sacou? E uma coisa que você falou dos outros, né? Mas enfim, fala aí o que você ia falar antes, porque me deu um gatilhão. Não, pode ir, porque aí eu entrei naquilo sobre os caminhos possíveis de você ganhar outras percepções, né? Mas Mind pode your ir. path. É. É, o que você falou dos outros, das pessoas, de quem reforça, quem não reforça. E eu achei lindão ela linkar com o conto do Patinho Feio. Porque aí é onde a gente se encontra na empatia do ressentimento, com o ressentido. E eu me encontro na minha história de vítima. Porque eu acho que tem tudo isso que a gente fala de alguma forma talvez mais debochada, né? Do puta, a pessoa fica se fazendo de vítima, que saco, não sei o quê. E, e muitas vezes eu falei, nossa, que preguiça de mim mesma. Mas em outros momentos também eu me vi como o patinho que só tava na turma errada, velho.
E aí você tá lá, você não sabe se você é galinha, se você é pato, se você é ganso, se você é um bode. Você tá muito distante de conseguir parecer com aquelas coisas e fica se matando para parecer um bode. E aí, óbvio que você parece inadequado. Óbvio que todo mundo vai falar que você é ridículo. Você vai sofrer, né? E a partir do momento que eu fui entendendo, eu tendo mais pistas de quem eu era e conseguindo conhecer outros patitos, que não era o patito, né? Era um cisne no final do dia, né? O patito. E aí você vê um cisne pela primeira vez, que é o que o Barão falou quando ele conversou, né? Com vocês eu não me sinto desajustado, eu tô na minha gangue, né? E aí você vai conhecendo outras pessoas parecidas com você e encontrando esse caminho. E aí, mais uma vez, a partir do outro também a gente se encontra, não é só sozinho, né? E aí é muito lindo, porque tem sim. Muitas vezes você pode ser vítima da situação e não é porque necessariamente a situação é culpada, mas você ainda está encontrando a sua situação, seu grupo, sua trilha. Mas esse é o ponto que me fez pensar sobre a alternativa de talvez ter uma trilha que não está tão clara, ela não está tão aberta assim, mas alguém já pisou, tem alguns caminhos e você pode sair e pesquisar por outros. E tentar encontrar o seu caminho nesse caminhar. Mas, assim, esse ponto de ganhar outras percepções, de ampliar a percepção, é, é um pouco o puxão de orelha que essa casa traz sobre você se responsabilizar pela ideia de perceber que esse não é a tua gangue. Do tipo, cara, não é aqui mesmo. Então eu vou tomar. E aí, tipo, tá, então, se eu não gosto daquilo, se eu não concordo com aquilo, então eu vou querer estar num ambiente onde eu concorde, onde que faça sentido para mim, né? E aí vem um pouco esse puxão de orelha que eu acho que uma Halila traz sobre, tipo, cara, então vai lá, se responsabiliza por aquilo que você valoriza. Porque se você não está aqui, você não valoriza, eu acho delicado. A gente está colocando aqui algumas percepções, mas na minha visão é delicado colocar a responsabilidade 100% no lugar, né? Porque existem lugares de vitimismo que a gente não está tendo um cuidado exacerbado de cada um, né? Então, quando de fato você está naquele lugar que não é possível reconhecer outras formas de viver, tem uma parte de responsabilizar-se por entender, pelo menos, o que você valoriza. Então, talvez você, de fato, tenha uma dificuldade muito grande de entender, né? E você só começa a perceber através da inveja. Tipo, você fala mal daquela pessoa porque é uma coisa que você quer. Então, eu acho que tem um primeiro convite, de fato, para parar para olhar para essas atitudes um tanto autodestrutivas da sua relação com você, né? Porque vivencia uma frustração, uma situação, tipo, muito que está saindo ser do controle. E aí que vem um pouco, tipo, tá, beleza, mas então você sabe o que você valoriza, ou você sabe aquilo que faz sentido para você, então talvez correr atrás. E o correr atrás talvez seja não querer me corresponder com essa gangue, tipo, não quero negociar com aquele tipo de valores. Bom, isso abre outras coisas. Eventualmente, você talvez tenha que abrir mão de algumas coisas que essas gangues têm como benefício, né? Uhum. Mas me fez E pensar muito isso, porque tem alguns caminhos trilhados assim, eu sou sim, ou você não está, no caso. não, nunca, nunca. E eu acho que tem uma coisa assim, quando você fala de uma situação de vulnerabilidade, né, de uma mulher que às vezes é dependente financeiramente, está sofrendo dentro de casa, enfim. Se a gente for olhar para um prisma macro, que a gente sempre fala do capitalismo, né, eu estava assistindo Django Livre de novo essa semana, e aí eu falei, pô, será que um dia alguém, daqui 100 anos, ou 150 anos, vai assistir um filme sobre a nossa história e falar, caralho, essa galera tinha que trabalhar para uma empresa, senão eles não tinham onde comer e o que morar. Onde comer e o que morar é bom, né? Onde morar e o que comer. Olha que absurdo. Essas pessoas não teriam direito à saúde, não teriam direito à educação. Elas eram sim escravas do trabalho, porque sem o trabalho você não tem condições mínimas e muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse trabalho não está num contexto de justo. E mil variáveis não vamos precisar problematizar aqui, é um tema
familiar. Então, numa cena grande aqui, todo mundo, de alguma forma, é vítima de não poder exercer sua vivência, porque exercer sua vivência com os outros seres humanos, já é super complexo. Num contexto onde você não tem opção, senão você não come, você não mora, é PQP. Então, no final do dia, a gente precisa, ou o que a gente está, ou pelo menos assim, o que me ajudou nesse processo todo, eu não preciso trabalhar uma crença ou um problema dentro da parte mais difícil. Que nem em primeiras aulas de administração, né? Quando você pega a árvore de problemas, né? Você não vai no troncão. Você vai pegando os problemas em volta. E aí eu gostei do que você falou de responsabilidade. A gente substitui a palavra culpado pela palavra responsável. Mas eu acho que são quase que dinâmicas assim, de jogo dos sentimentos que trazem esse lugar do ressentimento, a inveja, o culpado e a vítima, que talvez me faz pensar que tanto na dimensão do ressentimento quanto da inveja não existem responsáveis, que na verdade existe mais uma parcela da minha parte em como eu enxergo o mundo. Então, eu estou me colocando. Porque, assim, a inveja, concretamente, ela, de alguma forma, vai nascer de você. Você vai estar dizendo que o outro não é merecedor disso, que você gostaria de ter aquilo. E o mais engraçado é que inveja sempre aparece em comentários do tipo: ai, olha só que ridícula, subiu essa foto, sabe? Nossa, como que vai colocar essas roupas? Ela não é Nossa, mas óbvia. A ela inveja não não é é óbvia. óbvia. É um pouco estranho, porque a inveja realmente ela não aparece dessa forma. E o ressentimento, ele aparece muito nesse lugar de vítima. Então, eu acho que é um pouco mais fácil até de provocar a nossos próprios coleguinhas de escuta aqui, para entender, tipo, quais são as atitudes que levam você a reconhecer essa desconexão com você mesmo. Em que momento você fala, cara, mas eu mereceria mais? Tipo, eu mereço aquilo eu não tenho, sabe? Esse lugar de vítima fala muito do ressentimento, que leva a uma aversão muito grande a sair desse lugar e que possivelmente ele leve você a esse lugar de inveja, né? Uma coisa que tem muito a ver Sim. comigo com a questão do chakra da sobrevivência, quando a gente fala da inveja, né? Eu invejo que o outro tem ou vive de alguma forma. E aí eu crio um desenho, um desejo, e que a gente também, né, vai falar, mas no espaço-tempo a gente já falou, um ressentimento por não ter, e uma necessidade de nutrir essa fome que fica pelo que eu estou vendo e não posso ter. E aí o chakra da sobrevivência é sempre sobre se nutrir e sobre como a gente tenta ocupar esses vazios estranhos que vão acontecendo com santo em merda. E aí ele fala muito, né, na possibilidade de terapias e de conexão com a terra, né, com esse aterrar. Porque a partir do momento que a gente começa a pegar esse esquema e falar, cara, eu invejo porque eu admiro, começa a substituir. Por isso que a gente fala, ai, que invejinha boa, que delícia que você tá fazendo, que não sei o quê. Já é uma dica boa, né? Então, deixa eu trocar por admiração, por adoraria estar, ou estou feliz porque, não estou falando que é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo se vai emudecendo um pouco o desejo por coisas, por ter, por fazer. Talvez é um sinal de que, ai, tá dando uma silenciada, talvez tá no caminho certo, né? Ou tá gritando muito, então talvez seja uma coisa que a gente precisa olhar. E eu acho que nessa sugestão de práticas, de alguma forma, que levam a gente a pensar em oportunidades mesmo de tentar mesmo, de você, se você está se deparando de alguma forma com essa dinâmica do ressentimento e da inveja, né? Porque o ressentimento acaba sendo tipo o germen assim da própria inveja e vice-versa. Eu acho que sim, existe esse convite mais profundo até de trocar as formas em que a gente olha para aquilo mais escuro e até de se colocar nessa proposta de reconhecer, e aqui vem talvez um papo um pouco gratilux, mas assim, do aquilo que você já tem,
Porque o ressentimento, como a gente comentou, ele vem muito da ideia de que algo foi tirado de você e que você mereceria mais. Ou você é merecedor de mais. E eu acredito que todo mundo é merecedor de mais. Mas não no lugar de eu mereço mais porque eu fui vítima. Eu mereço mais porque eu sou abundante, sacou? Tipo assim, porque eu mereço um bom trato. Tipo, não é que eu mereço um bom trato porque já recebi um trato honrado, é que eu mereço um bom trato. Tipo, as pessoas que estão perto Eu de mim têm mereço. que me Eu não respeitar. preciso ser perfeito. Eu não preciso nem ser muito bom. Porque, na moral, Exato. primeiro de tudo, tipo, não é sobre alguém te aprovar. A gente já tem uma puta dificuldade da gente se aprovar. Se a gente tratar o que a gente mesmo sente pela gente ali e conseguir se sentir suficiente, já é uma treta bem grande pra poder brincar. Isso foi muito louco, porque eu fui pra gira na semana passada. Então, não Uhum. concluí, mas porque tem muito a ver agora que você falou, não me segurei. Então, socorro. Tem uma hora que a gente faz um atendimento coletivo, né? Todo mundo que passou com o mesmo médium se junta para pegar uma mensagem geral. E aí é uma segunda entidade. E aí eram os herês, que são as crianças, né? E aí sentamos todo mundo no chão, tava conversando, não sei o quê. E aí eles começaram a falar que muitas vezes a gente ganhava presentes que a gente tinha muita dificuldade ou de receber, que aí a gente está falando de mérito, de aceitar o presente, que às vezes é simplesmente a dádiva da nossa vida, de ser quem a gente é, né? E a gente não consegue aceitar, ou de também de compartilhar com os outros, né? E ela estava trocando um pouco sobre isso, e aí ela falou, cara, pensa muito numa coisa que você quer demais. Um presente que você quer muito receber. Pensa, e aí eu vou dar uma mensagem para cada um de vocês, né? Vou passar. E ela ia dando um docinho pra gente e falando um negócio. E aí ela foi falando, quando chegou em mim, ela olhou e falou: Ah, você é seu presente, só que você não desembrulha. E aí é sobre isso, né? Tipo, a coragem que a gente tem de desembrulhar e mostrar para todo mundo, olha o presente que eu ganhei. Tô muito feliz. É treta, É treta. é treta. É quase que esse papo de ressignificar, né? De você realmente entrar e falar, cara, então o presente era eu? Peraí, então deixa eu, tipo, revisitar aqui e, e ressignificar o que é um presente. Talvez ele estava dentro de Porque mim, parece que eu né? não gosto muito, né? Tipo, Tipo assim, caraca, mas. E aí tem toda essa questão de fato, revisitar até as próprias crenças. E tudo, acho que. E aí pode entrar num papo super de terapia mesmo, mas assim, de tipo, ressignificar as crenças de base. Quando você acredita que o mundo foi extremamente injusto com você, tipo, essa é uma crença que você vai olhar para as coisas achando que você recebeu menos, que você, tipo, merecia mais, que, sabe, já, isso, para mim, de alguma forma, coloca você na incapacidade de olhar que o presente já talvez já estava dentro de você, que estava, tipo, na frente de você, entendeu? Nesse lugar de tipo, cara, beleza, existe uma. De novo, existe toda uma expectativa social de coisas que a gente deveria merecer, que a gente deveria receber, né? E de fato, a gente está num jogo muito macabro, assim, de que o sistema faz com que você acredite que você é culpado de alguma coisa. Logo, até o próprio papo de culpado e responsável. Então, pode ser que chegue até num ponto de você se achar responsável pelas suas próprias injustiças, né? E aí entra numa outra questão, mas que é sobre, tá, mas qual que é a crença que eu tenho de base? Eu acho que o tempo todo a gente está sendo convidado a refletir sobre essa nossa crença. Por que eu estou falando mal daquela pessoa? Por que eu estou invejando aquela roupa, aquele bem material, aquela relação, aquele trabalho? Tem alguma coisa que está conversando com você a partir disso. Mas o tempo todo também, eu acho que eu refleti muito assim, qual que é a característica do nosso público, no caso, né? Que é também a pessoa que está interessada, no mínimo, se questionar se ela não tem uma parcela aí de, né, responsabilidade na forma em que ela está lidando com as situações, porque as situações vão acontecer, inevitavelmente, tipo assim,
O único que eu tenho e sou capaz de mudar é a forma em como eu vou reagir a elas. Que as injustiças vão acontecer, situações ruins vão acontecer, né? Sei lá, a minha parte mais ativa, ela não me deixa ficar nesse lugar. Então, eu, tipo, o tempo todo estou tipo, ah, beleza, mas e aí? O que que você está querendo dizer? E Uhum. talvez não seja a realidade de todo mundo mesmo, eu não pretendo Ah, também mas aí eu acho colocar nesse legal, porque lugar. a gente brinca com o sol e com a lua aqui, né? Tipo, eu tenho um padrãozinho. Assim, Muito. eu não me acho a pessoa mais melancólica do mundo, mas eu consigo descer bastante, muitas vezes. E aí eu acho que a gente consegue pegar essa balança, sabe? Do tipo, você que tá sem tempo, irmão, sem paciência pra churumela, eu te entendo. Você, pessoa que tá aí fritando na sua dor, eu te entendo. Alguma das duas, talvez, Bem, muito, tá, muito, te acolhe no processo. Mas eu acho que eu muito fico com bem essa isso. lição, assim, do tipo, porque tudo que a gente fala do ressentir, da inveja, é sobre uma comparação do outro, uma dificuldade de se enxergar nesse contexto. Exato, E a gente se vê como muito. dois também, porque a gente se culpa, a gente se martiriza, a gente não se enxerga, a gente não se entende. E, porra, é uma coisa só, caralho. Então, pra mim já me bugou, assim, tipo, e é uma reflexão interessante, assim, olhar e falar, é, eu mereço ser eu? Eu mereço esse corpo? Eu, qual que é a relação que eu tenho com Que eu esse estabeleço, bagulho de carne que eu habito, né? total. Com o Porque, pô, ambiente, né? e é o famoso, o maior inimigo tá dentro, e geralmente quando a gente tá brigando do lado de fora é porque tem alguma coisa que daria pra mexer do lado de dentro também. Que seja, no mínimo, um farol pra você encontrar seu time, seu grupo. E perceber que você tá Total. no lugar errado. Mas pra isso você precisa olhar para esse presente, desembrulhar ele, entender o que que ele é e aceitar ele, né? Tipo, e esse E processo acho que a gente. nossa foi louco, porque acho que eu falei pra você, né? Tipo, eu comecei a me cruzar no espelho e falei, ah, você tá bonita. Tipo, e não foi uma coisa super Se intencional, reconhecer. foi um reflexo, né, O de que o espelho mudanças estava que devolvendo, né? depois que eu fui percebendo que eu tava lidando melhor com a minha imagem. Talvez porque a gente tá se Total. expondo tanto, né, que a gente começa a aceitar também. Eu já até aceitei que vim com esse cabelo horrível aqui. Mas o que eu ia falar é que talvez retomar a frase que você trouxe, porque acho que ela encerra muito essa a essência do que a gente vem trazer sobre o questionamento de que cada vida é uma experiência, cada pessoa é um universo singular e único, e o lembrete é, você é um ser único, dotado de luz própria, expanda sua luz sem medo de ser ofuscado por outras pessoas. Para mim, mudou tanto a ideia de que a soma das luzes ilumina mais. Não tem como, se você é luz, se unindo a outras pessoas com luz, tipo, cair na oscuridade. Tipo, não tem como você, não tem mais como esconder as coisas, sabe? Então, a ideia de você estar perto de pessoas com luz, que vão buscar a sua luz, é inconcebível, porque as luzes juntas, elas vão iluminar ainda mais. E tem espaço muito para todo mundo estar iluminado, né? Então, eu acho que é um convite, uma reflexão muito grande, também para reconhecer qual que é a nossa parcela de responsabilidade sobre esse próprio processo de dinâmica de ressentimento e inveja, que não vai fazer com que a gente consiga sair desse lugar de vítima, e aí é que a gente está colocando vítima nesse lugar, de fato, de alguém que acredita que algo foi tirado dela, né, e que mereceria ser ressarcido de alguma forma. E eu acho que tem uma Sei. coisa bonita também desse último cenário de imagem, que você pode estar lá preso na narrativa do sofrimento, mas também tem um jeito bonito de você honrar suas marcas, suas cicatrizes, né? Porque é isso, e Sim, é clichê, mas tipo, você não seria quem você é se você não tivesse dado todos esses capotes, né? uhum, Então, deixa eu honrar minha história de alguma forma, a história dos que vieram antes de mim, como que eu olho para isso? E aí faz parte também desse processo de se admirar pelas cicatrizes também, né? Pacificar com essas marcas e não tentar culpar elas por existirem, né?
Total. E mais uma vez, a gente fica com medo desse papo porque é muito difícil, cada pessoa é singular, cada existência é uma existência, cada história é uma história. E aí, nesse espaço, super convite para quem gostaria de trazer percepções diferentes a respeito do que é ressentimento e inveja no próprio processo de desenvolvimento espiritual, psíquico, social, né? Porque a gente está transitando, de fato, as casas propostas pelo jogo com o intuito de questionar e, de alguma forma, acessar as reflexões que falam, tá, olha, tipo, se você está na busca pela sua conexão com esse eu mais genuíno, superior, verdadeiro e alinhado com a sua essência, talvez é necessário você revisitar alguns comportamentos. A gente revisita esse comportamento do ressentimento desde um lugar, desde um dia e um momento também de mais calmaria, ao mesmo tempo com esse convite super aberto, né, a receber outras formas de entender o ressentimento e a inveja nesse processo de desenvolvimento, né, que inevitavelmente a gente passa por ele. Você não tem como, a gente de fato vai ser invejoso em algum momento, vai sentir o ressentimento na veia. Então, super aberto o espaço também para outras percepções possíveis. Sim. Não, e daqui a alguns 12, sei lá quantos episódios, 10 talvez, eu não sei dizer, a gente cai na casa da inveja. Toda Logo serpente, isso mais. que é louco. Isso que é louco. Toda serpente faz você repensar o tema. Então a gente está discutindo hoje, mas, pô, depois a gente vai subir lá e vai ter que falar da inveja de novo com a nossa cabeça de algumas semanas ou meses para frente. O que rebateu? O que as pessoas falaram Como pra que gente você... sobre o que bateu? Vão ser outras pessoas falando. E aí talvez a gente esteja num dia pior, mais putas, ou ainda animadas, ou com um convidado ou convidada para conseguir trazer uma perspectiva diferente desse papo. Então eu acho legal porque a serpente, todo o convite do regurgita que você ainda não entendeu, volta lá. A conversa também vai fazer a gente voltar para cá de novo. A gente vai ter que assistir tudo isso de novo, se enxergar. Eu penso muito. Nossa, mas fica o convite. Quem quiser vir, na verdade, conversar, se a gente tiver sugestão, mais sobre inveja. Porque aí eu acho que vai ser bom trazer mais alguém para falar. A gente precisa de uma pessoa invejosa, cara. Chama os amigos assim, fala, mano, quem que é um assumidamente invejoso? Sabe, uma pessoa que vai ter alguém se liberdade. assume como invejosa? Boa. Mas faz uma enquete porque eu quero muito, cara. Eu preciso. É difícil para mim me conectar com esse sentimento. Aí talvez até ajude a lembrar, né, de outros momentos que a gente foi invejosa e não percebeu. E fica aí o nosso convite. A gente vai precisar de algumas semanas aí. E aí a gente pode ter um convidado e nós mesmas podemos refletir sobre momentos de inveja que a gente viveu nesse intervalo de tempo. Gostei. Muito bom. Uhul! É isso! Uhul! Who the cat fit? Mano, que merda! Ouçam essa música. Who the cat fit? Eu sei. Bob Marley. Eu, quando estava tentando chegar aqui, que meus minutos estavam demorando mais do previsto, era pra eu estar escutando a música enquanto eu estava colocando o gloss. Cara, eu não sei, mano, mas me bateu tanto, assim, tipo, como uma música. Não, é que sabe, essas músicas deles são muito separa o joio do trigo, chapéu de cada um aí, qual que é a responsabilidade, vamos vestir, vamos processar com esse chapéu na cabeça, essa tensão. E vai ter gente cuzona, vai ter gente hipócrita, sabe, vai ter amigo, mas assim, cada um bota o seu chapéu e pensa. Exato, não, muito isso. Maravilha. Terminamos sobrevivendo. Ai, eu não acredito. Não pra quem está assistindo, vai ter o desejo ainda, mas a gente já gravou, né? Então a gente se sente livre. Então aí. Ai, só vamos falar qual que vai ser a próxima. A gente vai sair da sobrevivência e vamos para a imaginação, graças ao bom Deus. E a gente entra na purificação. Adoro, papo bom, papo bom. Papo bom. Lá aí na casa do a gente vai falar de purificação. A gente vai falar de entretenimento. Aí do nada a gente fala de inveja. Entra num papo de nulidade, criatividade. O que é nulidade? Pessimismo e desistência. Acontece muito comigo, acontece. Criatividade. Não, a gente vai ter... Eu acho que o de inveja, a gente realmente tem que chamar alguém muito aleatório. A primeira pessoa que fala no meu Instagram... O doido! Eu sou invejoso. E aí, defender a inveja. Eu quero alguém defendendo a inveja mesmo. Esse papo ficou muito alto astral. Cara, mas vai ser um desafio pra mim, talvez menos pra você. Aí vamos entrar no solo do... Pra mim é muito mais fácil reclamar
ressentir. E eu falei, gente, um papo sobre alegria. Que doideira. Porque é tão mais fácil o povo reclamar, ninguém fala de coisa boa, né? Tipo, vamos ficar aqui 1 hora falando de um sentimento bom. Mano. Um sentimento muito bom, mas tem umas coisas legais. Por exemplo, tem uma que é fantasia. Cara, eu já até pensei, vamos chamar tem que falar de sexo. Aham. Eu tô te ouvindo, mas eu preciso muito fazer xixi, tá? Bom, vai. Aqui não precisa não existir. O que você acha? Eu absorvi uma parte, mas me parece fazer sentido. Beijos. Adeus.